Fim do horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a presente sessão para que possamos atender requerimentos ao excelência deputado Laércio Schuster, para que o presidente do Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina, Sindifisco, senhor José Antônio Farenzena, fale sobre a administração tributária catarinense. Senhor presidente Mauro de Nadal, colegas deputados, hoje está subindo aqui na nossa tribuna e gostaria muito de agradecer a presença do presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Santa Catarina, nosso amigo José Farenzena, que vem definitivamente esclarecer a todos nós a questão da sonegação fiscal em Santa Catarina, né? Eu falei semana passada que Santa Catarina cresce e cresce acima da média nacional. Hoje nós somos a sexta maior economia do Brasil, ultrapassamos o estado da Bahia. O nosso PIB ele já cresceu 4%, chegando a nossa arrecadação a mais de 277 bilhões de reais, frutos de vários investimentos públicos e privados, tanto nos nossos portos, na nossa logística, o Estado catarinense gerando oportunidades, mas sem esquecer que o fruto desse grande sucesso é o nosso trabalhador, que realiza e que cumpre as suas obrigações. Santa Catarina está no caminho certo, e cada vez mais eu tenho certeza e uma extrema convicção que o catarinense não é sonegador. Por isso quero agradecer muito o Sindifisco, o sindicato, por estar vindo aqui nos auxiliando e mais ainda esclarecendo essas questões que sem dúvida nenhuma serão importantes para o Parlamento catarinense, onde todos nós, nesse ano, tivemos um papel importante e protagonista para ajudar Santa Catarina cada vez mais crescer e vencer a crise. Graças a grandes debates nesse Parlamento, conseguimos fazer com que impostos catarinenses que iriam prejudicar grande parte do nosso setor produtivo, não acontecesse. A maturidade desse Parlamento está ajudando Santa Catarina. E parcerias como essa, com o Sindifisco, faz com que nós, parlamentares, tenhamos sempre informações seguras e confiáveis para podermos ajudar Santa Catarina a ser bem gerida. Boa tarde a todos. Inicialmente agradecendo, boa tarde presidente, cumprimentando em nome do presidente, cumprimentando os demais. Agradecer especialmente o deputado Laércio pelo convite, pela parceria pela qual vemos trabalhando aí ao longo desse ano, para esclarecer determinadas situações que são postas, falar um pouquinho do trabalho que é desenvolvido em Santa Catarina, não só pelo fisco, mas por todas as entidades, por todo o poder legislativo, trazer bons exemplos, boas práticas que nos levam à vanguarda nacional em determinados setores. Hoje, o fisco catarinense tem uma posição de destaque no Brasil e inclusive internacional, quando comparado a fiscos de outros países, fiscos da União Europeia, de Portugal, da Espanha, da América do Sul. Todas as metodologias de trabalho que vêm sendo desenvolvidas aqui, especialmente em Santa Catarina, são copiadas Brasil afora, América Latina afora e até mesmo em Portugal e na União Europeia. A nossa nota fiscal eletrônica, os nossos controles da arrecadação hoje representam um grande avanço para todas as questões maiores que a sociedade demanda. A gente não pode esquecer que a arrecadação lá na ponta, ela traz serviço público de qualidade para o cidadão. É ela que possibilita que o Estado cumpra o seu papel constitucional de fornecer ao cidadão o que ele mais demanda, especialmente em áreas de saúde e educação. E nesse ponto, falando da arrecadação e dos bons números do fisco de Santa Catarina, eu venho aqui não só defender o fisco de Santa Catarina, eu venho aqui fazer um agradecimento para essa Assembleia Legislativa, porque ninguém trabalha isoladamente. A gente tem que trabalhar em conjunto, ouvir as pessoas,
dialogar. Os projetos não se montam apenas com meras vontades individuais, deputado Laércio. Elas se moldam quando a gente se junta, conversa e constrói conjuntamente. E nesse ponto, o Fisco de Santa Catarina, a sociedade de Santa Catarina, o empresariado de Santa Catarina, a Assembleia nossa do Estado, todas trabalham em conjunto para trazer desenvolvimento, emprego e renda para o Estado. De nada adiantaria o Fisco estar com números muito bons se a Assembleia Legislativa não fizesse bons projetos de lei, se o Executivo não aplicasse bem as verbas. De nada adianta. Hoje, eu trouxe alguns dados aqui para destacar a nossa atuação, a atuação do Fisco de Santa Catarina, que vem trazendo estabilidade para o governo. Essa estabilidade que o governo Moisés tem hoje é graças à arrecadação tributária de Santa Catarina, que descolou da média nacional. A gente vem crescendo a 2 dígitos desde o ano passado. Tem um estudo do Conselho de Política Fazendária do primeiro semestre que mostra que os estados cresceram na média 6,79% na arrecadação tributária. Santa Catarina, senhores e senhoras, cresceu quase 18%. E do que é esse número? O que expressa esse número? Esse número expressa a pujança da economia de Santa Catarina, expressa o quanto o Fisco, ao longo dos anos, vem ouvindo a sociedade para criar ferramentas mais tecnológicas e mais acessíveis a todos. Demonstra esse número também que a gente está na vanguarda do Brasil. Os nossos estados vizinhos, que já foram modelo de desenvolvimento do país, estão com a arrecadação a 2%, 3%. E nós, hoje, estamos crescendo a 12%, a 12,3%, 12,5%. Isso é fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido. E, em especial, para o ano que vem, o planejamento, o nosso trabalho é desenvolvido em grupos especialistas setoriais. 18 grupos especialistas setoriais, cada qual controlando um setor específico da economia. Isso, no Brasil, não existe em lugar nenhum, existe em Santa Catarina, desde 2006, que nós mudamos a mentalidade da fiscalização. Para fazer o quê? Temos que especializar os nossos auditores, os nossos setores e ter um patamar mais elevado de debate com a sociedade e com os setores interessados. Hoje, os setores, um caso interessante que eu trago aqui é dos combustíveis. A média brasileira de sonegação e de problema no setor de combustíveis é em torno de 20%. Santa Catarina, hoje, em Santa Catarina, hoje, esse número é inferior a 1%. E por que é inferior a 1%? Porque há anos a gente trabalha em conjunto com os setores de combustíveis e lubrificantes. Há anos o Fisco, pelos auditores fiscais, vem desenvolvendo metodologias de trabalho mais avançadas que permitam que todos sejam cobrados de uma forma igualitária, que não tenha concorrência desleal entre os setores, que é uma questão que muito se debateu aqui nessa casa no primeiro semestre, especialmente na questão pertinente aos benefícios fiscais. Um equilíbrio concorrencial, não pode uma empresa pagar um determinado montante e outra pagar menos ou pagar mais, trazer desequilíbrio para o contribuinte catarinense. Outro grande trabalho que vem sendo realizado é das empresas noteiras, aquelas empresas que são criadas para gerar documentos fiscais fraudulentos e trazer prejuízo aos concorrentes, baixar o preço do produto de modo fraudulento. Esse é um trabalho conjunto da Secretaria da Fazenda que começou aqui em Santa Catarina, que é referência no Brasil afora, que está sendo copiado para o Brasil afora. A nossa metodologia de trabalho dos grupos especialistas, ela trouxe um avanço tão significativo que os números estão aqui. Mas esses números, eu faço questão de enfatizar, eu quero compartilhar com a sociedade de Santa Catarina, compartilhar com o empresário catarinense, porque o empresário catarinense é justo, é honesto e é leal. Os estudos que demonstram inadimplência, que demonstram sonegação fiscal, que demonstram irregularidades tributárias no país afora, não podem ser aplicados como uma média aqui em Santa Catarina. Santa Catarina está muito abaixo da média, deputado.
Santa Catarina está, e isso nos orgulha, Santa Catarina está muito acima dos outros estados. Se você olhar os projetos que saem dessa Assembleia, os trabalhos que o Fisco faz, é tudo de vanguarda. Nós tivemos em 2011 um seminário com as administrações tributárias de Portugal, da Espanha. O Fisco catarinense tem soluções mais avançadas que na União Europeia. Então, isso nos traz satisfação de falar. E essa arrecadação, ela é compartilhada, senhores. Se não tiver o trabalho de todos nós, ela não vai acontecer. Se o bom empresário lá do setor de automóveis, que esse mês de novembro está crescendo 22% em relação ao mesmo mês do ano passado, não adotar posturas... Mais um minuto. Obrigado. Uma postura prática e coerente, não vai dar esse número aqui. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer, um agradecimento, pedir a união de todos. Eu acredito que a democracia só se fortalece quando tem a união. E, mais uma vez, agradecer ao deputado Laércio pela parceria com o Sindifisco, por acreditar no nosso trabalho e sempre nos chamar para ouvir um contraponto do que vem sendo dito, muitas vezes de forma inconsequente, irresponsável e sem base técnica alguma. Muito obrigado, senhoras e senhores. Uma boa tarde.